Olá, galera, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos, em nome da FIA. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante aqui, que inclusive permeia um dos nossos cursos aqui fortemente, que é o curso que eu fiz aqui de produtos financeiros e gestão de risco. Então, até fazendo aqui, falando um pouquinho da FIA, como vocês estavam vendo anteriormente aqui, a gente tem na nossa coordenação 4 cursos, produtos financeiros, gestão de risco, finanças corporativas, investment banking, real estate e finanças e eficiência empresarial, todos os cursos com as modalidades aí de EAD. Quem é nosso ex-aluno tem desconto na segunda graduação, na sua segunda pós-graduação, e tem até a possibilidade aí de uma terceira fazer o curso gratuito, né? Então, queria convidá-los aqui a conhecer as grades, enfim, né? Dar uma olhadinha aqui nos outros cursos nos cursos que a gente tem e nos outros cursos, quem já fez algum curso aqui na FIA, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos. Heloísa, você está nos escutando? Oi, obrigada, Cíntia, aí pelo convite, eu estou aqui para falar, né, Obrigada a você. que é um tema que está nos cursos da FIA e que está presente não só hoje, mas é perene, né, o crédito, ou ele é o velão ou ele é o salvador, então acho que é bom Com certeza. a gente desmistificar um pouco o que é o crédito. Bacana. Agradecer, né, sua pronta aceitação aqui do convite, tá? Então, a Heloísa, ela é CRO e CFO, ela é Funding Partner também da Lee Startup. Queria que você se apresentasse um pouco, Heloísa, fica à vontade, se quiser já mostrar sua apresentação. Muito obrigada novamente pelo convite. Boa noite, gente. Vamos escutar aqui a Heloísa falando desse tema. Uma coisa importante, quem tiver alguma pergunta, pode me mandar aqui, pode mandar para a gente aqui no chat, que eu vou olhando e aí vou incluindo na conversa conforme ela for acontecendo, tá? Para ficar uma dinâmica mais tranquila para todo mundo. Beleza? Super obrigado, gente. Aproveitem, mandem as perguntas, tirem as dúvidas. Heloísa, fica à vontade. Obrigada, Cíntia. Vou me apresentar muito rápido, né? Eu estou há 15 anos, mais de 15 anos trabalhando com esse mundo de crédito. Trabalhei muito tempo no Citi, que foi onde eu comecei, depois fui para o Itaú, depois para uma outra startup, que é a Noverde, depois passei na McKinsey e agora na Lia, sempre, né, nesse universo de crédito, focado até mais em pessoa física, que é o que eu vou trazer, né? Vou trazer um pouco do conceito em geral. Não vou perder tempo aqui me apresentando, vou passar aqui para o tema que a gente vai falar. E como a Cíntia falou, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui, a gente vai respondendo, né? Eu vou passando aqui, se tiver alguma coisa que vocês acharem que faz sentido interromper no meio, pode me interromper, mas também no final a gente abre um espaço maior para perguntas e respostas. Então, aqui só rapidinho para falar da agenda de hoje, né? Vou tentar aqui equalizar, né? Não sei se todo mundo está na mesma página, passar uns conceitos muito básicos, vou muito rápido aqui, como sobre crédito e a monetização do crédito, que é através do spread bancário. Passar a falar sobre a diferença entre bancos e fintechs, né? Até esse mito, e as fintechs vão engolir os bancos vão acabar, será? Né? Vamos falar um pouco sobre isso. O mercado de crédito como um todo, o crescimento e inadimplência, passar de forma bem geral também aqui sobre os produtos de crédito, a relação, né, entre os produtos e o risco deles, e falar aqui, por último, sobre o risco sacado, que é o produto do momento, né, que todo mundo tem falado aí, que principalmente pelo caso das americanas. Então, aqui, né, indo para esse conceito do crédito. O que é o crédito? Crédito é confiança. Né? Então, isso aqui eu não tirei de ciência nenhuma, o source é a Wikipedia, então é a confiança de que você vai receber o dinheiro de volta emprestado. Então, quando o credor, né, empresta ali para o devedor, ele vai nessa confiança que um dia ele vai ter
esse dinheiro de volta. E aí, a partir disso que surgem, né, todas as análises de crédito e até os modelos mais julgamentais que eram, né, como no começo, vou olhar no olho da pessoa para ver se ela vai me devolver. Então, tem um pouco de tudo aqui nessa questão do crédito. E aqui, né, esse é um slide que eu vou gastar um tempinho a mais, porque ele explica aqui como funciona a dinâmica do crédito, né? Então, o banco vai lá, como que ele consegue dar esse crédito? Ele tem um custo de captação, né? Então, ele vai lá e capta das pessoas que têm dinheiro para investir, e empresta para as pessoas que estão precisando. Esse dinheiro, né, que a pessoa deixa ali como investimento do banco, ele tem um custo de captação, que geralmente é aquela coisa que você fala assim, nossa, minha aplicação está rendendo pouco, né? É a remuneração que o banco está pagando sobre o seu dinheiro, e é uma remuneração mínima, e aí, em cima dessa remuneração, ele vai aplicar o spread, que, né, o dinheiro não é de graça, ele tem um custo para o banco, seja ele alto ou baixo, e vou entrar um pouquinho mais no detalhe disso também no próximo slide. E aí ele empresta, né, para o credor com uma taxa de juros aqui, e esse spread ele tem essa composição. Para que serve o spread? Para, obviamente, né, aí que está o lucro do banco. Ele também tem que pagar a inadimplência, né? Então, dentro do spread tem que caber a inadimplência, que são justamente caber ali a parcela dos devedores que não pagam, além das despesas operacionais e recorrentes, né? Então, despesa com salário, canal de venda, agência bancária, ele tem que, depois de tudo isso, ter a margem do produto ser rentável. Então, assim, às vezes, né, parece que nossa, os bancos ganham muito com empréstimo, né? Até fazer aqui um parênteses para falar, o homem mais rico do mundo não é um banqueiro, né? Você pegar os 10 mais ali, o mais rico vem de bolsa, gente, olha que coisa, né? Então, às vezes a gente tem essa coisa, não, porque são só os bancos que... Não, o banco, ele tem o custo do dinheiro, que às vezes a gente até reclama, nossa, está pagando pouco para mim, minha aplicação está rendendo pouco, esse é o custo do dinheiro. E ele ganha também ali na taxa de juros, mas que essa taxa de juros tem que justamente também absorver esses outros fatores, principalmente a inadimplência, né? Que também é outra coisa que a gente entra um pouquinho mais no detalhe na sequência. Então, eu vou aqui, né, falar um pouco dessa diferença entre bancos e fintechs. Quando eu estava falando ali do custo de captação, acho que aqui vem uma grande diferença entre banco e fintech, a fonte de captação. Geralmente, o banco ele capta através de produtos bancários, depósito à vista, um CDB. Quando você vai, né, principalmente pegar um CDB de um banco de primeira linha, é um CDB que paga menos. Por quê? Porque o banco, você está comprando um produto de menor risco, então ele naturalmente, né, tem essa equação risco-retorno, então o banco tem naturalmente um custo de captação menor. Então, outros produtos, né, a poupança, ou no caso de um crédito imobiliário, um crédito agrícola, ele pode emitir, né, letras específicas para isso, uma LCI, uma LCA, ou outras fontes de investimento. Aí, indo aqui para uma fintech, quais que são as fontes de funding, né, para as fintechs? Geralmente, a fintech recorre ao mercado de capital, ela não tem um funding tão barato quanto o do banco. Então, ela vai lá, ali, por exemplo, uma debenture, né, que ali ela já paga um prêmio de risco maior, um FDIC, ou um CRI, um CRA, né? Ou agora até teve um novo marco de securitização que flexibilizou ali para emissão de certificado de recebíveis, mas ainda assim é uma estrutura que quem vai, né, o investidor que vai para o mercado de capitais é justamente porque ele quer um prêmio pelo risco que ele está tomando, senão ele ia lá e deixava o dinheirinho dele lá na poupança, no banco, né, aquele investimento que todo mundo fala, paga Embaixo do pouquinho, colchão. mas embaixo do colchão. Então, quando esse investidor vai para o mercado de capitais, ele já está querendo um prêmio de risco maior. E aí,
né, aqui na sequência, né, vou até mostrar as setinhas aqui. Então, ele vai lá, empresta para a fintech, né, deixa, na verdade, né, deposita o recurso ali no mercado de capitais, a fintech acessa esse source e vai lá e empresta, né, para os produtos, né, ou um financiamento, ou um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado. Via de regra, os produtos de empréstimo, eles são os mesmos, né, assim, entre fintechs e bancos, né, banco, geralmente, cheque especial é mais de banco. E aí, o que acontece? Para pagar esse prêmio de risco maior, a fintech acaba tendo que cobrar um juros maior do cliente. E aí ela também paga um prêmio de risco. Então, ela acaba que, né, tendo que ter uma operação mais ajustadinha aqui, né? Então, é muito difícil, até porque os bancos, né, algumas vantagens que outra vantagem que o banco tem é que ele está nesse mercado há muito tempo. Então, os modelos de crédito já são ajustados, já é do core, né, do banco, saber fazer uma análise de crédito bem feita, saber qual que é aquele cliente adicional. Então, as fintechs vão lá e falar assim, agora eu tenho um modelo de crédito que está usando uma tecnologia adicional, está capturando informação alternativa. Isso, né, flexibiliza também os modelos da fintech, coloca a fintech no jogo, mas é sempre uma competição mais difícil, porque no final, uma das principais diferenças aqui é justamente o acesso ao dinheiro barato para poder emprestar. Heloísa, o Vitor, eu vou te interromper aqui sobre o custo Claro. desse funding. O Vitor fez uma pergunta muito bacana aqui, que ele já ouviu falando sobre esses outros custos, né, do dinheiro aqui, mas ele nunca viu falando sobre como a inflação impacta nesse custo. Tem algum planejamento da inflação nesse custo do funding ou não? Sim, porque, por exemplo, quando você vai ali pegar uma debênture, um FDIC, por exemplo, né, ou um fundo de fundos, geralmente quando um produto é distribuído ali no mercado de pessoa física, ali, que você entra numa plataforma e vai comprar um fundo, ele é um mix de vários fundos, né? Então, por exemplo, quando fala, Americanas impactou o mercado como um todo. Por quê? Porque a debênture da Americanas, você não foi lá e investiu, você, investidor não qualificado, foi lá e investiu numa debênture da Americana. Foi lá um fundo que tem um pedacinho de Americanas, que daí esse pedacinho derreteu e comprometeu um pedacinho da rentabilidade do fundo. E tem fundos que são indexados à inflação. Por exemplo, quando você vai ali, vou comprar uma debênture da Avan, ela está pagando CDI mais meio, aí ela é indexada a Selic. Mas pode ser, por exemplo, estou comprando uma debênture da Petro, IPCA mais 3. Então, tem fundos que são atrelados, né? Então, o seu fundo de captação é atrelado a um indexador, geralmente, e aí varia muito do momento do mercado. Tem hora que você quer se proteger da inflação e aí o mercado deriva mais e lança mais produtos atrelados ao IPCA. Tem hora que o mercado, não, agora a Selic está bombando, então eu quero mais... Quando a Selic estava baixa, praticamente toda a renovação falava, não, agora eu não quero mais indexar Selic, eu quero indexar IPCA. Então, né, os investidores também eles vão olhando ali o momento do mercado para ver qual que é o índice que é mais favorável, e isso, né, é outra coisa que acaba sendo também uma vantagem de banco, porque o banco ele acaba fazendo, né, ali uma estrutura de hedge de proteção, né, contra essas variações de mercado. Porque, geralmente, o consumidor final, principalmente quando a gente está falando de pessoa física, né, quando é pessoa jurídica, geralmente é pós-fixado nas duas pontas, né? Então, você acaba que isso é um dos problemas que está acontecendo agora, principalmente com as empresas, né? Elas pegaram ali um crédito muito barato na época que o CDI estava baixo, e agora que o CDI está alto, isso está impactando o balanço de muita empresa, né? O que a gente está vendo,
basicamente com algumas varejistas, né, enfim, com o mercado em geral, né, com as empresas que se alavancaram mais. Agora elas estão com um empréstimo muito caro, porque criaram alguma coisa pós-fixado. Pessoa física, não, geralmente ali. Você pegou um empréstimo a 2%, 5%, 6%, e aí esse colchão aqui, né, o banco acaba fazendo ali uma estrutura de hedge para se proteger. E geralmente ali na fintech, principalmente que está emprestando ali para PJ ou pessoa física, ela fica um pouco mais descoberta e aí o spread dela vai achatando, né? Porque a taxa Selic vai subindo e o empréstimo ali foi feito com uma taxa fixa, os novos, obviamente, eles vão nascendo ali com uma taxa de juros mais alta, que é o que está acontecendo agora. Quem for buscar empréstimo no mercado, hoje está mais caro, né, pelo atual momento, e é por isso, né, que mas eu estou até entrando aqui um pouco nessa outra discussão, né? Por que o Banco Central está falando que tem que manter os juros altos se isso prejudica tanto a economia? Justamente para não disparar o outro fantasma que a gente tem, que é a inflação, né? Então, quando você tem os juros altos, ele acaba freando, né, a economia, o consumo em si. Então, ele segura a inflação de certa forma, porque o dinheiro para de circular com aquela velocidade toda na economia. Então, você aumenta os juros para segurar a inflação. Então, e aí, né, justamente daí a gente entra até numa outra seara, que é por que o juros está tão alto, e aí tem toda essa dinâmica aqui nos produtos de crédito. Quem pegou empréstimo barato e de longo prazo, por exemplo, um crédito imobiliário há 2 anos, agora ri feliz da vida, né? Principalmente quem pegou ali um pré-fixado. Agora, esses empréstimos estão mais caros, mesmo o imobiliário, né, que tem uma taxa de juros mais baixa, se antes, ali na época que a Selic estava 2, você conseguia pegar até taxa de 6%, 7%, hoje você vai pegar um crédito imobiliário, está ali 11%, 12%. Então, isso influencia bastante em toda a dinâmica do mercado. Quando eu tinha carteira de clientes, teve uma época que tinha aquele crédito imobiliário com IPCA, mas alguma coisa, talvez, né, já nem me lembro. E eu falava, é loucura! E os clientes queriam aquilo e contratavam, e eu tenho certeza que eles choraram sangue e lembraram de mim falando, não faz isso, não, mas agora é o momento. Falei, então tá bom, vai, tô falando para não fazer. Assim, né? Idealmente, se a gente tivesse uma economia estável com uma tendência de queda, seria um bom negócio, mas assim, né, o Brasil oscila muito, Isso, né? só que a Então, gente não né? Então... Mas bacana, obrigada, pode continuar, Luísa. E aqui, né, continuando falando das diferenças, né? Eu estava falando das vantagens dos bancos. Agora eu vou falar um pouco, né, dos ventos favoráveis aqui para as fintechs. O que acontece, né? Bancos, quando eu falo assim, o banco tem uma exigência de capital muito alta. Então, ele tem que ter aquele arcabouço regulatório muito pesado, ele tem que ter muito capital. Então, é uma barreira de entrada para entrar num negócio bancário. E a fintech é mais leve, né? Então, ali ela tem que ter um PL menor, então isso também é favorável. Então, é mais fácil surgir, você testar, né, seu modelo de negócio ali, uma fintech abre uma SCD, que também é regulada pelo Banco Central, mas com uma exigência de capital muito menor. Nível de governança, estrutura de controle, compliance, que o regulador vai lá e dá aquele olhar pesado para os bancos, justamente para evitar qualquer risco sistêmico. A fintech tem uma estrutura de governança muito mais leve, né? Então, tanto em estrutura de governança quanto em nível de reporte, né? E complexidade dos reportes. Outra coisa que uma fintech não precisa ter, que um banco precisa ter, que é também super custoso, uma estrutura de ouvidoria. Então, assim, né, a fintech ela consegue também, principalmente, né, naquela fase de incubar, criar, ela tem essa vantagem em relação ao banco. Só que o banco tem justamente, né, até por ter esse nível de capital maior,
né, na hora que o bicho pega, o banco ali é o colchão, né, o amortecedor ali da economia. E principalmente, né, depois de todas as crises que acontecerem, até a crise de 2008, que afetou o mundo inteiro, hoje os bancos, né, têm uma resiliência muito maior do que o que já tiveram no passado, justamente por essa governança e essas estruturas de controle que agora, né, que os reguladores estão, principalmente nível de Basileia, né? Então, isso é até um capítulo à parte aqui. Aí, agora eu vou falar né, aqui sobre o crescimento e inadimplência. Eu vou contar um pouquinho aqui do timeline, né, o que aconteceu. E o que está acontecendo. Hoje, né, se você entrar no jornal, é só notícia, né, que inadimplência sobe, inadimplência é incógnita para o resultado dos bancos, as dívidas sobem, os inadimplentes, o governo, né, pensando aqui, vai criar o desenrola para ver se resolve, né, esse imbróglio todo. Então, esse é o cenário que a gente está hoje, né? Então, as famílias estão super endividadas, né? Se a gente pegar o que aconteceu ali, vou até já passando aqui para o próximo slide, tá? Aqui, a fonte aqui desses gráficos é o próprio Bacen, tá? Então, se você olhar aqui, em termos de concessão, em 2011, a gente, né, fazia 126 bi de crédito para pessoa jurídica e 90 bi de crédito para pessoa física. Hoje, né, esse número já está em 285 bi para pessoa física e 264 bi para pessoa jurídica. E o que aconteceu, né, nesses ciclos? E aí vou falar aqui das concessões. De 2011 a 2014, né, que quem vai lembrar, principalmente ali depois, né, quando a Dilma assumiu, foi a época de, não, vamos crescer baseado no crédito. E aí, né, foi até a época, que é o que a gente espera, né, que não aconteça, que tem agora um Banco Central independente, teve uma redução forçada da taxa de juros, né? Então, a taxa de juros foi baixada praticamente por decreto. Agora não é mais 12, é 7. E aí, o que aconteceu? O crédito cresceu, a taxa de juros caiu, né? Se vocês acompanharem aqui a setinha 1, taxa de juros caiu, e aí até a inadimplência no período ela cai. Mas, né, isso aqui, como, né, as coisas vão se ajustando, no período subsequente, que foi 2015 a 2018, teve muita retração desses programas, né? Então, a gente tem uma desaceleração aqui nas concessões, até porque aqui teve um aumento significativo, né, das taxas de juros. Então, aqui eu já estou falando da taxa de juros do produto, mas que ela tem uma correlação altíssima com a Selic aqui, né? Então, na época que a Selic estava aqui a 14% também, né? 14, 15%, a taxa de juros ao ano de pessoa física atingiu 42% e a de pessoa jurídica aqui 22,5%. E com taxa de juros alta, a inadimplência dá aquela aumentada. Porque começa a comprometer mais, né? Tanto a parcela da família, quanto também o balanço das empresas. Então, fica mais difícil pagar os empréstimos e aí, né, a inadimplência aumenta. Já no terceiro período aqui, que foi de 2019 a 2020, foi, né, que foi aqui a primeira fase, né, quando Paulo Guedes assumiu aqui, e, né, até o Banco Central ainda não era independente, mas já estava ali com o Campos Neto, a taxa de juros começa a cair de novo, a gente tem de novo um aumento de concessão e uma queda de inadimplência. É quase que, né, se for fazer a correlação disso aqui, ela é altíssima. Aí a gente tem um evento aqui, né, que é quase aqui, a gente olha aqui, que foi
o mês da pandemia aqui teve uma retração, praticamente todo mundo segurou o crédito, começou, né? Então a gente teve até aqui um pico de inadimplência, principalmente na pessoa física, todo mundo, não sei se eu vou ter emprego, não sei o que vai acontecer. Teve um pico de inadimplência, só que continuou o movimento de redução de taxas de juros. E aí, o que aconteceu na sequência aqui, né? Muitos programas de crédito, né? Então, a gente teve Pronamp para as empresas, além dos programas de crédito, teve o auxílio emergencial, que ajudou isso aqui, essa curva, principalmente, né, de pessoa física, ela é muito reduzida pelos auxílios emergenciais, né? Então, o pessoal também, né, usou o dinheiro para quitar dívidas, então, e isso, né, foi uma coisa que os bancos olharam, nossa, aconteceu isso, estou com a menor inadimplência histórica aqui, vou acelerar de novo, né? Então, aqui teve uma aceleração de novo do crédito, e agora, com as taxas de juros aumentando exponencialmente aqui de novo, inadimplência aumenta na mesma sequência, e é isso, né, que tá vendo tanto no endividamento aqui, né, das pessoas físicas, uma curva até mais acentuada, mas no de pessoa jurídica também aqui tem aumentado bastante, tem eventos pontuais, então agora provavelmente vai acontecer um novo momento, né, de retração de crédito. Taxa de juros alta. Lembra ali do primeiro slide, né, que crédito é confiança. Então, os bancos estão aí meio desconfiados, olhando ali o que aconteceu com Americanas, é um caso isolado, aparentemente é isolado, né, as empresas estão endividadas, sim, vão algumas, né, pedir reperfilamento de dívidas, sim, mas não é nada sistêmico, mas é um momento, né, de prestar atenção, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, eventualmente, vai sim, né, vir algum programa de governo, né, o Haddad ali já tem falado bastante, né, do programa que eles estão até batizando como Desenrola, que é para voltar, né, diminuir essa inadimplência e trazer de novo a confiança para os bancos poderem emprestar de novo. O Vitor trouxe aqui o ponto, Heloísa, da aprovação hoje pelo STF, do bloqueio da CNH e de passaporte, né, para as pessoas inadimplentes e que foram acionadas judicialmente, né? Como que você acha que isso vai impactar tanto na concessão de crédito quanto nesse controle de PDD? Aqui, né, a gente está falando principalmente, né, nesse caso dos créditos das empresas, né? Na curva de pessoa física, geralmente o tomador aqui ele está tomando um ticket menor, às vezes, né, nem a grande massa nem está, eventualmente nem tem passaporte. Aqui é mais nessa segurança jurídica, né, ou principalmente das empresas grandes, né, dos diretores estatutários das empresas. Aqui eu acho que é até polêmico, né, falar desse caso, porque assim não temos todos os dados na mão do que aconteceu, né, o que são exatamente as inconsistências contábeis. Mas, eventualmente, né, na hora ali que o cliente, né, tá negociando com o banco ter mais esse instrumento, é um instrumento a mais. Eu não acho que vai ter, uma movimentação grande da economia. Esta é a grande bala de prata que agora todo mundo vai começar a pagar os empréstimos, porque até, né, voltando, provavelmente boa parte das empresas estão, né, a maior parte está agindo de boa fé, né? Então não vai precisar desse instrumento, mas nos casos ali mais polêmicos, eventualmente pode ser uma forma de acelerar alguma negociação, né? Certo, bacana, obrigada. Vou mais uma aqui sobre inadimplência, claro, né?
O varejo, né, no varejo, além da Americanas, a gente teve alguns sinais, né, de Marisa, e hoje saiu a notícia aí da Tokstok sendo despejada do centro de distribuição em Minas. Você acha que pode ser alguma coisa sistêmica aqui do setor de varejo? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, né, como eu disse, né, até ali, com esse aumento, né, que a gente teve, e foi muito acelerado, né, então, em um ano eu estava com uma Selic de 2, que subiu rapidamente para 6 e foi parar em 13. Então, assim, né, quando a Selic estava baixa, as pessoas até achavam, não, vai subir, mas, assim, ninguém fazia essa projeção de que ia, né, chegar nesse patamar. E o que a gente vê em alguns balanços? As empresas geram, né, ali elas chegam, geram a receita operacional, chegam na linha ali, né, do EBIT, tudo lindo, mas na hora de pagar ali o resultado financeiro, todo o resultado está sendo comido para pagar juros. Então, e tem muitas empresas, principalmente essas que precisam, né, do giro muito rápido, precisa comprar estoque, precisa girar, né, varejo, vou fazer ação da Black Friday, preciso ali de um capital de giro maior, elas estão mais endividadas, né? Então, só que aí, né, agora eu entro um pouco na questão de opinião. Aconteceu um caso, né, isolado ali de inconsistência, né, vamos chamar assim, ele não deveria impactar as empresas que estão em dificuldade e querem renegociar, né? Então, reperfilar essas dívidas das empresas de boa-fé pode até ser uma boa ação para os bancos receberem aí no longo prazo, né? Então, assim, em algum momento isso vai ter que ser solucionado, né? Seja uma redução, seja um aumento de prazo, enfim, porque também não é do interesse dos bancos que as empresas quebrem, né? Então, ali a gente vai precisar entrar num acordo, os fornecedores também, né? Então, só que acaba sendo ali um efeito em cadeia, tanto é que, por exemplo, a Americanas ali está, né, tá tendo negociações super especiais de condições de crédito, e os fornecedores da Americana tem grandes ali, né? A gente sabe, ali foi publicada a lista de fornecedores ali, mas tem fornecedor ali que dependia da Americanas, que é menorzinho, ele não pode, né? Às vezes a Americanas era o principal comprador e aí, de repente, leva um calote de Americanas, esse cara que estava tudo bonitinho ali antes, eventualmente pode quebrar. Então, criar alguns programas também, né, para proteger o ecossistema como um todo, tem que vir, né, do governo também, mas também os bancos também têm um papel importante aí na solução desse imbróglio. Bacana, obrigada. Tá, eu vou passar aqui, né, aqui um slide de produtos de crédito, eu vou falar um pouco dessa equação de risco, né? Então, que também acaba entrando, né? Quais são os empréstimos mais caros e os mais baratos. Como uma grande componente do spread é a inadimplência, quando o banco tem uma garantia de que ele vai receber, né, que são os empréstimos com garantia, são empréstimos de menor risco, o banco consegue fazer uma taxa ali na ponta menor. Então, quando, né, um financiamento imobiliário, um home equity, que tem ali a garantia do imóvel, um financiamento de veículos, que tem a garantia do veículo, garantia dos próprios recebíveis, né, da empresa. Então, a empresa vai lá e antecipa seu recebível, deixa isso como garantia de um empréstimo, ou um empréstimo que tem como colateral uma máquina, um equipamento, ele tem um menor risco do que os empréstimos totalmente sem garantia. E tem ali uma categoria no meio, que são os empréstimos com avalista ou consignação, que não é uma garantia, por exemplo, um consignado é quase que um compulsório, né, ali do salário, mas se essa pessoa perde o emprego, também, né, não tem
a garantia que o banco vai receber, mas enquanto ela está empregada ali é quase que um empréstimo super garantido. Principalmente, né, o consignado de um funcionário público que não é mandado embora, por isso que todo mundo, né, todos os bancos ali acabam atacando o consignado né, do público. O privado tem um maior espaço para ser desenvolvido, tem mais espaço para o mercado, justamente porque ele ainda é menos ocupado, porque tem um risco maior do que o público. O próprio risco sacado, ele é um empréstimo ali com uma característica intermediária, porque você, né, libera um dinheiro esperando que o grande comprador que vai pagar. Então, na verdade, né, o risco está em cima do grande comprador. Então, ali o pequenininho ali que está no meio e que faz uma antecipação, a natureza do produto é muito legal, ele é um produto bonito, bem desenhado, né? Tanto é que os próprios bancos estão falando, não, a gente não vai parar de fazer essa modalidade. O que aconteceu, que eu vou explicar ali no próximo slide, é a forma que esse produto foi utilizado, né, no caso que a gente vai falar. E aí, por último, tem os empréstimos sem garantia, né, um cheque especial, um crédito pessoal ali, que o cliente só paga o boleto. Então, assim, né, às vezes até tem aqueles vídeos, né, vou sortear o boleto que eu vou pagar do mês. Não tem muita garantia. Então, esses empréstimos, naturalmente, ele acaba tendo, né, um risco maior e uma taxa maior. Aí agora, né, o último aqui, daí eu abro para pergunta, se ainda tiver alguma, vou falar do risco sacado, que é o produto, né, que todo mundo está mais em dúvida aí como que funciona a dinâmica dele. Então, aqui, basicamente, o que acontece, né? O fornecedor vai lá, vende para a empresa, a empresa envia a nota fiscal para antecipar, o banco vai e realiza a antecipação do recebível para o fornecedor, e a empresa, né, na data de vencimento, porque às vezes o que fez a empresa, eu comprei para pagar daqui 90 dias, o fornecedor recebe à vista e a empresa em 90 dias vai lá e paga para o banco, né? Então, na prática, até esse deságio, geralmente quem paga é o fornecedor, não é nem a empresa, né? A empresa, teoricamente, ela só está emprestando o nome dela para o fornecedor receber à vista. Então, por que até uma operação saudável? Ela é uma operação que é uma antecipação, ela é isenta de OF, ela geralmente tem uma menor taxa de juros, porque alonga, né, esse prazo de pagamento aqui é maior, o fornecedor consegue receber à vista. Então, assim, ele, né, no desenho dele, assim, né, normal, de temperatura e pressão, ele é um produto super bonitinho. O que aconteceu no caso das Americanas? Americanas ia lá, né, vendia para o fornecedor, comprava do fornecedor e falava, beleza, daqui 90 dias eu te pago. Nem fez nenhuma antecipação, nada, não tinha nada. Chegava em 90 dias, né, o fornecedor estava contando com aquele dinheiro, aí o americano falou, não vai dar para não vou conseguir te pagar, mas quer saber, o Itaú, não vou falar o Itaú, né, aqui, sei lá, o Bradesco, ou o Itaú, ou qualquer outro banco aqui, antecipa para você e depois eu vou lá e pago para eles. Só que daí, né, o fornecedor fala, beleza, né, vou pagar esse deságio aqui, mas é melhor receber do que não receber. Então, assim, a Americanas, o problema não é o produto em si, foi como a empresa utilizou esse produto e como ela reportou no balanço dela. Porque, por exemplo, aqui eu trouxe até alguns exemplos aqui de como, né, de duas outras empresas pares que fazem esse negócio, ele sempre bota aqui nas notas explicativas o que é, né? E inclusive a CVM já tinha avisado, ela já tinha emitido 2 ofícios em 2016 e 2017 para as empresas deixarem claro quando tem esse tipo de operação no balanço. Então, aqui, se você entrar no balanço da Magalu, ela vai lá e tem lá, ó, aqui, ó,
Então, aqui, ó, qual é o volume negociado, qual que é o consolidado. Aqui no da Via, ele fala que, ó, fornecedores, ela até bota uma linha separada, fornecedores convênio é formado a partir de transações mercantis recorrentes entre a Via e seus fornecedores de produtos e serviços. Então, ele coloca nas notas explicativas e separa isso no balanço, de forma que isso, né, em boa parte das companhias está sendo reportado da forma correta, né? Então, o que aconteceu ali no balanço é que isso não estava sendo reportado, então o que acontecia? Comprei, né? O estoque inchou, eu não reportei, então eu estou ali com o meu ativo grande, um passivo pequeno, não coloquei isso como despesa financeira, então meu lucro está maravilhoso, eu vou lá e ainda distribuo dividendo recorde, que é uma coisa maravilhosa, só que no final isso estava sendo financiado ali por essa operação que não foi devidamente reportada no balanço. Então, é isso que é importante, né? Né, que geraram as inconsistências contábeis, porque na prática ali o que estava acontecendo era justamente isso, na hora de pagar o fornecedor, chegava, e essa aqui não vou ter o dinheiro, mas o banco paga para você. E aí ele abria ali uma linha paralela com o banco e ia pedalando isso aí e aumentando caixa, só que uma hora isso aí, né, Só que deu apareceu. muito ruim. É, Bacana. acho que aqui, né, acho que eu estou dentro aqui do tempo Tá combinado aqui, super. Não, tem algumas perguntas aqui também. É, então o até Herbert abro pergunta. aqui. Pode Bacana, falar. obrigada. O Herbert perguntou quais são as inovações no mercado de crédito que você vê que estão acontecendo. Então, em termos de inovações, né, eu acabei falando um pouco disso, a gente tem muita inovação na modelagem de crédito em si, né? Então, a gente tem modelo com dados, né? Falando aqui de pessoa física, que até onde modelos com dados de celular, modelo psicométrico, tem muitas, né, startups se especializando, né, nesse tipo de análise alternativa. E mesmo, né, os birôs mais tradicionais, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar aqui do cadastro positivo, hoje o modelo de crédito dos birôs não é mais só baseado ali, se o cliente foi negativado ou não, né? Que é isso que a gente chama de informação negativa, né? Então, a informação negativa o cliente não pagou, eu vou lá e crio né, coloco uma restrição no nome dele. A informação positiva é o contrário, o banco o birô tem acesso, né, a praticamente a informação de bancos, também de companhias telefônicas e tem algumas utilities como luz ali. Então, ele olha o comportamento daquele cliente como um todo, esse cliente está pagando direitinho e vai gerando um score de crédito. Então, isso vai gerando ali um modelo cada vez mais assertivo para separar clientes bons pagadores dos não tão bons. E até para introduzir novos clientes, né? Porque antes quem acabava tendo mais acesso só clientes bancarizados, né? 100% bancarizados, que daí tinha ali o salário caindo no banco, aí o banco olhava ali e olhava, né, as informações transacionais, que são super ricas para dar crédito, mas hoje tem uma gama maior de informações disponíveis para dar crédito. Bacana. O Diego perguntou como que você visualiza a sociedade de crédito entre pessoas. Então, assim, né, esse né, já faz até um certo tempo que o Banco Central regulou, mas tem um ponto, né, que a pessoa que vai ali, né, emprestar no pool, ela tem que saber o risco que ela está comprando, né, porque acaba sendo um pouco, por mais que às vezes, né, as CEPs façam uma carteirinha ali,
ele não é um risco tão pulverizado como o risco do banco. Então, às vezes, a pessoa vai lá muito olhar só o retorno, né? Falar, nossa, esse aqui está pagando 17% ao ano para eu emprestar para a empresa que vai comercializar peixe na Amazônia e vende o peixe da Amazônia. E aí você não conhece muito do negócio e investe olhando só os 17%, e de repente é um negócio que pode ser que tenha dado super certo e você, né, financiou ali um ecossistema novo, deu chance de algumas empresas que não tinham acesso a crédito, ou pode ser que você não, né, que as pessoas não tenham essa rentabilidade esperada de volta. Então, tem que prestar atenção, e ainda está muito incipiente, por mais que já tenha algum bom tempo de regulação, não foi um negócio ainda que decolou para dizer, nossa, é um modelo que vai ou não vai dar certo. Bacana. A Vanessa perguntou como o Banco Central vê a utilização de dados alternativos como o uso de black box, modelos de black box. Então, né, o Banco Central, ele até, né, tem uma análise de risco, tem ali o risco que você tem que classificar sua carteira, independente do modelo que você colocou, pela faixa de atraso. Então, você tem ali uma forma de risco do Banco Central, que é o mínimo que os ratings do Banco Central, que independente do modelo que você utilizou para concessão, você tem que reportar daquele formato. O modelo de concessão enriquecido, o Banco Central, acho que ele vai até gostar, porque você está adicionando novos dados. Desde que você cumpra o mínimo regulatório, e aí, né, aí nem é uma questão de Banco Central, mas você tem que ter muito de acordo com o LGPD, ter certeza que, né, os dados que você está utilizando foram concedidos pela pessoa, né, que você tem de acordo para acessar aqueles dados. Então, tenha outros pontos que são importantes de olhar antes de fazer um modelo alternativo. Mas, assim, toda a inovação é bem-vinda, e o Banco Central é super inovador, né? Então, se a gente olha o Banco Central de hoje, foi o banco que lançou o Pix, é o banco que está lançando, né, o Open Finance, que também, né, já está... É uma iniciativa nova, ainda não 100% maturada, mas que já mostra bons early indicators, né? Aparentemente vai ser uma iniciativa de bastante sucesso. Até o GB, ele perguntou se você acredita que essa parte do Open Finance já tem influenciado positivamente aí, de alguma forma, nessa maior competição de crédito. O que eu vejo assim, é que os bancos ainda estão incipientes, né? Eles entraram no Open Finance, principalmente os grandes ali, né, de maneira compulsória, porque tinha que estar, e agora eles estão capturando os dados para fazer o modelo. Falar, poxa, eu mandei minha taxa e ainda não vi aquele negócio. Eu acho que ainda está numa fase de captura de dados para justamente fazer os modelos, mas que mais cedo ou mais tarde vai vir, sim, eu acho que vem coisa boa aí do Open Finance. Bacana. Vitor, você quer abrir o microfone? Você vai fazer pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá fechado o microfone, Vitor, se você estiver falando. Boa noite, estão me ouvindo? Agora estou. Perfeito. Eu preferi falar aqui por áudio, porque pode ser uma pergunta confusa. Hoje a gente vê que muitas empresas, principalmente de varejo, estão começando a mostrar uma dificuldade. Os bancos estão tendo um PDD muito grande, está atrapalhando nos resultados. E a Selic continua alta, e a ideia é que quando a gente vê o DI futuro, ele não diminui. Vocês acreditam que para o Brasil se manter, né, os meios de produções, as instituições financeiras, essa Selic ela vai ser reduzida de forma brutal e igual o Lula quer, né, e tal, tirando ali a autonomia do Banco Central? Vocês acham que essa redução de taxa de juros vai ser
feita de uma forma forçada? Não, eu acho que não vai ser forçada, né? A gente eu até no começo ali falei sobre a redução forçada que a gente teve ali no ciclo 2011, 2014, e não deu muito certo. Baixar a taxa de juros por decreto não é a solução, né? O que é a solução, né? Seria a solução? Aqui, né? Vou falar o que todo mundo talvez já saiba, mas é responsabilidade fiscal, né? Então, assim, sem ter a responsabilidade fiscal, fica muito difícil para o Banco Central baixar a taxa. O que eu sinto, né? Tem esse ruído aqui que provavelmente vai continuar aqui no primeiro semestre aqui. Assim, né, aqui, tirando o juízo de valor de governo, o que é melhor, o que é pior, eu vejo, assim, o Lula como uma pessoa mais pragmática, né, ele fez a lição de casa ali no primeiro governo, por mais que todo mundo, né, esperasse outra coisa, ele foi lá e fez, né, tanto é que foi no governo que foi construídas as reservas internacionais, manteve ali o tripé macroeconômico, então, assim, a gente não pode perder, né? Até não sei quem viu a entrevista do Campos Neto no Roda Viva. E uma coisa que ele fala, assim, o Banco Central não gosta de juros altos, né? Ninguém gosta de juros altos. O juros altos é justamente para conter a inflação, que é né? Ele até chamou de imposto, é o imposto mais cruel para quem tem baixa renda, porque, no final, quem tem uma alta renda, ele bota ali, vai ter um dinheiro atrelado ao IPCA, vai ter um negócio ali, vai se proteger de É o alguma remédio mais forma. amargo que tem, né? Agora, a inflação, não. A inflação ali, né, o carinha que está ali com o dinheirinho embaixo do colchão de um dia para o outro, perdeu o valor, perdeu o poder de consumo. Então, isso também então, é aquela coisa que que o Banco Central tem que equilibrar. E o Brasil, ele não né, a gente já está aqui há um bom tempo sem uma inflação muito alta, né? E quando eu estou falando, mas teve 10%, teve 12% ali recentemente. Isso para o Brasil, né, é um índice que a gente já teve inflação de 200% ao mês. Então, quem viveu, né, na época da inflação e tem essa lembrança, não quer de volta. Agora, o problema é que tem uma geração que nunca viveu com inflação alta, né? Tem ali um milênio, aí né, geração Z, aqui não sei quem está aqui na audiência, mas que não viveu com inflação. E inflação é muito ruim, é mais deletéria para a economia do que os juros altos. Então, assim, tem que dosar ali a dose do remédio. Então, assim, o que não ajuda são esses discursos que vão contra a responsabilidade fiscal, né? Ou que mostram uma desagregação ali entre o Banco Central e o governo. Acho que, né, o Banco Central está acionando ali a bandeira branca para fazer paz, né? Enfim, até acho que, né, ali o tripé, né, da economia ali, a Simone e o Haddad estão dialogando bem com o Banco Central ali e vai sair alguma coisa, algum programa interessante. Acho que é só baixar a temperatura aqui, ver que, olha, a gente conseguiu achar outra âncora fiscal. Determinando essa nova âncora fiscal, os juros caem de novo e aí se Deus quiser, a gente consegue, né? Deus, Lula, Banco Central, Brasil, cenário, guerra da Ucrânia, enfim, né? Tudo, as estrelas, né? Porque, na prática, hoje a gente está num cenário de tempestade perfeita, né? Então, a gente tem que deixar essa chuva passar aqui, daqui a pouco o sol volta aqui. Acho que o Brasil, né? E isso, né, é uma vantagem do nosso país, é muito resiliente, né? Então, já passou por várias crises e de uma forma ou de outra, acabou saindo. Agora, né, vamos aqui ficar de olho aí qual que vai ser a âncora fiscal proposta para ver se os juros em que velocidade os juros vão ser reduzidos, né? Bacana, super obrigada. Aí, agora, para finalizar, que a gente está acabando aqui com o tempo que eu contratei com você, eu queria saber do outro lado, né? Então, queria saber para o profissional que atua com crédito, qual que você acha que, assim, quais, né, são os skills
que são, assim, primordiais para esse profissional, para ele ser um profissional de sucesso? Tem que ser um profissional muito analítico, muito informado, né? Porque até por esses pontos a gente tem que estar sempre de olho no mercado, o que está acontecendo no mercado. Tem que saber que as coisas são cíclicas, né? Não dá nem para se empolgar quando aparentemente as coisas estão melhorando e nem frear tudo quando parece que está tudo, né, indo não tão bem. Então, sempre muito analítico, muito teste-controle, entender também, né, um ponto que eu acabei não falando muito, mas da finalidade do crédito também, né, para que aquele cliente vai utilizar o crédito, e tem que gostar, né, de economia, é isso, acho que é isso. Bacana. E aí, agora, a última para finalizar, como que esse profissional, como ele é medido ali no dia a dia, né? Como que olha, agora a Heloísa é uma funcionária super boa, de sucesso, ela merece para o próximo passo. O que você acha ali quais são essas métricas que são utilizadas? Acho que o analítico eu acho que é o principal, né? Então, até você chama de análise de crédito, assim, falando de hard skill, né? Então, o hard skill de ser analítico, tanto é que tem muito estatístico, engenheiro, matemático, né? São profissões que acabam indo para esse mercado de crédito, porque no final a estatística ali é o que domina, né? Você vai lá fazer uma análise, tantos por cento pagou, tantos por cento não pagou, então a probabilidade de pagar, a probabilidade de default, então uma palavra que é muito utilizada é probabilidade, né? Então, acho que esse é o hard skill mais utilizado, aí soft skill é como, né, das carreiras, é um profissional que geralmente é mais técnico, então até o profissional aí indo para o lado de soft skill, que acaba sendo mais comunicativo, consegue se destacar, porque se você acaba sendo muito técnico para explicar, nem todo mundo entende, né? Então, inclusive, assim, se eu tivesse sido muito técnica aqui, eu tentei ser o mais didática possível, mas eu também fico aqui à disposição, deixei meu contato, meu LinkedIn, vocês podem me acionar que eu vou respondendo também. Bacana, super obrigada. Lembrando, então, quem ainda não é aluno aqui na FIA, eu, no começo da conversa, esqueci de um dos cursos, né? São 5. Então, Produtos Financeiros e Gestão de Risco, que a gente tem bastante, né? Sobre o que a Heloísa falou aqui, falando muito aprofundado. Então, para quem quer ser um profissional de análise de crédito aqui, faz bastante sentido. Finança e Eficiência Empresarial, Finanças Corporativas e Investment Banking, Real Estate, e aí eu tinha esquecido do MBA de Banking também, que a gente também tem essa parte de crédito lá dentro do curso, tá? Então, quem ainda não for nosso aluno, está convidado aí, tem o telefone da secretaria no chat, fiquem à vontade. E, Heloísa, super obrigada por essa aula muito gostosa aqui, essa hora que passou super rápido. Muito obrigada, né, todo mundo que esteve aqui, então, se você quiser se despedir, fica à vontade. Obrigada, gente. Eu sei que, né, tipo, quinta-feira, quase véspera de carnaval, todo mundo assistindo a aula aí. Gratidão mesmo. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Fico super à disposição aí. O meu contato do LinkedIn está aí. LinkedIn a gente colocou no chat. E fiquem à vontade para me acionar, a gente continua conversando depois da aula. Obrigada, gente. Boa noite. Bom carnaval. Bom carnaval para todo mundo, quase, né? Sexta-feira. Então, obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.